bem, chegou o momento de contarmos mais uma história sobrenatural, uma história daquelas. Sim, você está no canal do Mistério Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. É mistério que não acaba mais. E essa história está muito bem contada por essa avó, envolvendo o Noah, esse neto tão amado e querido. Não perca, é uma história das mais interessantes. Tenho certeza que você vai amar. Pedido especial, seja membro aqui do nosso canal. Vai ser muito importante para mim, muito importante que você se torne membro para fortalecer esse canal e fazer com que ele cresça. A outra coisa que faz o canal crescer é a tua inscrição. Eu sei que muita gente fala assim, mas eu já me inscrevi, Paulinho, e se limita nisso. Por favor, queria que você falasse com um ente querido, um parente seu, mesmo que a pessoa não tenha hábito de ouvir histórias. Fala assim, não, entra lá no canal, entra lá pelo menos para se inscrever, entendeu? Só se inscreva no canal, pronto. Acione lá o sininho do Paulinho para você ser comunicado sobre a cada nova histórias. E aí o canal cresce. E vai que um dia a pessoa também queira ouvir uma das nossas histórias e de repente passe a gostar como você gosta. Você faz isso por mim? Posso contar com você? Te agradeço. Quem quiser ouvir as histórias chamadas normais, aquelas histórias de amor, aí vai no Paulinho Boa Pessoa Oficial. Tem cada história lá, uma melhor do que a outra. Hoje mesmo eu publiquei uma história que fala da relação de filhos com a madrasta. Está muito interessante. Uma história das mais interessantes. Dá uma passadinha lá. Outra coisinha importante, muito importante, e eu vou falar agora para você. Se de repente você gostaria de ouvir as histórias sem comercial, aí torne-se então uma YouTube ou uma YouTuber Premium. Pronto. Mas faz isso pelo nosso canal. Aí você ouvirá as histórias sem nenhuma propaganda. E o detalhe é o seguinte, não só aqui no nosso canal você vai ouvir as histórias sem propagandas, mas qualquer canal que você for. Você vai ver filmes, ouvir músicas, tudo isso sem comercial. Mas se for para você se tornar YouTube Premium, o faça pelo nosso canal, porque aí você dá um nome a mais para nós. Você dá uma força a mais aqui para nós. Perfeito? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A história de hoje, aqui no canal, acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Vera. Eu tenho 75 anos e eu já vivi muita coisa nessa vida. Já enterrei amigos, parentes, gente muito próxima. Mas o maior pedaço de mim, o meu Ulisses. Ele se foi há um pouquinho mais de 10 anos. E desde então a casa ficou grande demais para mim. O silêncio dos cômodos me pesava, até que o meu neto, o Noah, ele veio morar comigo. Foi um presente de Deus. Sabe, eu fui casado o tempo todo com Ulisses, tendo a companhia dele. Aí os filhos se casaram, saíram todos de casa, fiquei eu e Ulisses. De repente ele morre, a casa ficou tão vazia, eu me sentia tão solitária. E quando aquele meu filho,
o pai do Noah, que havia se separado, a mulher tinha ido embora para um outro estado. Quando ele me pediu: mãe, eu posso deixar o Noah morando com a senhora, uma vez que ele havia se envolvido com uma outra pessoa? Meu Deus, aquilo foi um presente dos céus. Noah, ele é uma graça. Meu neto tem 8 anos. Menino doce, curioso, falante que só ele. Desde que ele chegou aqui em casa, encheu essa casa de vida novamente, de alegria novamente. Eu me senti abençoada por ter a companhia dele, mesmo com as traquinagens, porque, menino, você sabe o quanto eles são arteiros, né? É coisa que só criança é capaz de fazer e inventar. E foi numa tarde de sábado que tudo começou. O Noah apareceu correndo do bosque, o mesmo que começa logo atrás do nosso quintal. É assim, eu moro num lugar gostoso e o meu quintal é grande. Só que quando termina o meu quintal, tem ali no fundo um muro. Logo após esse muro começa o que eu chamo de verdadeiro bosque. E foi dali que o Noah, ele veio correndo naquela tarde de sábado. Foi exatamente daquela região do muro e o bosque que o Noah vem correndo, e ele veio correndo trazendo nos braços um gato branco, mas de pelo tão alvo que parecia feito de neve. Vó, olha o que eu achei. Tava em cima do muro, vó. Ele deixou eu pegar, vó. Vó, olha o que eu achei. Tava em cima do muro e ele deixou eu pegar, vó. Era um gato branco, disse ele com os olhos brilhando de alegria. Eu tava brincando ali, vó, e de repente eu vi ele em cima do muro. Aí eu fiz igual a senhora me ensinou. Pss, 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 pss. Ele parou, sabe, vó? E eu achei que ele fosse aqueles gatos iguais os outros que não param e não deixam a gente nem se aproximar. São ariscos, como a senhora fala. Mas esse não, vó. Ele deixou eu pegar. Olha que bonito que ele é, vó. Mas quando eu olhei para o gato, quando eu olhei para aquele gato branco, eu senti assim um arrepio estranho na espinha quando eu vi o bicho, sabe? Não sei explicar por quê. Era como se os olhos claros demais do gato, os olhos do gato branco, eles eram de um verde, mas um verde claro, mas bem claro mesmo. E de repente era como se aqueles olhos me encarassem de uma forma diferente. Eu balancei a cabeça, achando que fosse bobagem da minha mente já cansada. Aí eu falei com o Noah. Noah, meu amor, mas a gente não vai poder ficar com ele, não. Ele deve... Se é mansinho, conforme você está me dizendo, ele deve ter dono. E se não for para ter dono, vai ver que ele vive ali no mato do bosque. Deixa ele ir embora. Eu tentei argumentar com o meu neto. Mas o menino Noah, ele fez beicinho, abraçando cada vez mais o gato, assim, com força. Vó, deixa ele ficar comigo. Eu prometo que eu cuido dele, vó. Ele não tem coleira, ele não tem nada. Olha, ele gosta de mim. Não é qualquer gato que deixa a gente se aproximar, vó. Esse deixou. Ele tá aqui no meu colo, ele gosta de mim, vó. E depois, se for de algum vizinho, ele vai embora, ele vem atrás. De fato, eu observei que o gato ronronava satisfeito, aninhado no colo do meu neto, como se já conhecesse o meu neto de longa data. Eu quis, como avó, eu sou durona, eu sou meio firme, mas a alegria estampada no rosto do Noah tomou conta da outra metade, a minha metade mais mole, e me desmontou. Até que eu me dei por vencida. Tá, Noah, tá bem, mas tem uma coisa, tem uma condição, você vai cuidar dele mesmo, né? Você vai cuidar dele direitinho. Você vai ter essa responsabilidade com o gato. Nossa, o Noah ficou felicíssimo.
pulou de alegria. Oba, oba, eu vou encontrar um nome para ele, vovó, eu vou dar um nome para ele. E aí eu perguntei, Nonô, e que nome você vai colocar no gatinho? Eu perguntei rindo de empolgação, ou até da empolgação. Ele parou, pensou um instante e falou sem titubear: Fantasma, vó, fantasma, porque ele é todo branco. E olha os olhos dele verdes claros. É um fantasma, ele parece um fantasma, vó. Na hora, meu coração disparou quando ele falou assim. Fiz o sinal da cruz em silêncio, sem que o Noah percebesse. Um nome desses nunca me cheirou bem. Fantasma? Será que ele viu de fato no gato um fantasma? Tudo bem que era branco. Tudo bem que os olhos claros demais. Fantasma. Vó, fantasma vai ser o nome dele, vó. Os dias correram tranquilos. Enquanto o Noah ia para a escola, o fantasma, o gato, ficava por perto, seguindo-me pelos cômodos da casa, ali pelo quintal. Mas o gato, o tal do fantasma, era estranho. Ele parecia me observar com atenção demais. Às vezes, eu falava sozinha, resmungando, como todo idoso faz, e sentia aquele olhar fixo do fantasma, aqueles olhos claros do fantasma, profundos, como se entendesse cada palavra que eu dissesse. No domingo seguinte, uma coisa me deixou intrigada. Eu estava preparando o almoço quando eu percebi que uma das colheres de servir tinha sumido. Procurei aquela colher por todas as gavetas e nada. O Noah, ele brincava com o gato no chão da sala quando ouvi a sua vozinha falando. A voz, não é a vovozinha falando, tá, Paulinho? Eu quero ser bem clara. Quando eu escutei a vozinha, a vozinha do Noah falando: Vó, tá na terceira gaveta. Parei. Eu estava com a faca na mão, estava cortando cebola. Eu virei para ele. Terceira gaveta? O que, Noah? O que a senhora está procurando? A colher? Eu não tinha falado. Eu não havia dito nada. Então eu fiz a pergunta para ele. Noah, mas como você sabe que eu estou procurando? Como é que você sabe? O fantasma me falou, vó. Ele respondeu naturalmente. Eu senti o meu corpo gelar. Desde quando o animal fala, Noah? Ele riu inocentemente. Ah, vó, não é falando de boca. Ele me fala aqui, ó. E apontou a cabeça. E eu ouço direitinho o que ele fala. Eu engoli seco, tentando achar uma explicação lógica para aquilo. Era coisa de criança? Imaginação fértil? Eu fui até a terceira gaveta e, para meu espanto, lá estava a colher que eu buscava, que eu estava procurando. Era aquela que eu precisava. Eu não havia mencionado ainda, mas era a minha colher de pau. Fiz o sinal da cruz de novo e disfarcei. Vá brincar lá fora com o gato, Nonô. A avó precisa terminar o almoço. Mas o meu coração não estava tranquilo mais. Eu fiquei pensando naquilo. Até naquela noite eu custei dormir. Ficava pensando em como o Noah podia ter adivinhado que eu estava atrás da minha colher de pau. Talvez ele tivesse visto onde eu tivesse colocado a colher antes, ou abriu a gaveta e a viu. Mas como ele sabia que eu estava buscando a colher de pau? Noah continuava cada vez mais grudado no fantasma, e eu tentava ignorar, mas alguma coisa me perturbava. Às vezes, eu via assim o gato parado no meio do corredor, olhando fixo para a porta do quarto de ferramentas do Ulisses, meu falecido marido.
Aliás, aquela porta continuava trancada desde que ele havia morrido. Outras vezes, o bicho sumia pela casa inteira e de repente aparecia já dentro de algum cômodo fechado. Eu tentei me convencer de que eu estava ficando velha demais, impressionada demais com aquilo tudo. Mas o pior aconteceu numa terça-feira de manhã. Eu estranhei porque o Noah, o meu neto, não havia se levantado para ir para a escola. Ele costumava acordar sozinho, animado, era hábito dele. Eu tinha comprado um despertador para ele, que acordava. Eu não sei se vocês conhecem um despertador que tem uma bateria, que um macaquinho bate na bateria. Ele adorava aquilo. O macaquinho batia na bateria e ele acordava. Sempre às 6 horas da manhã. E aí, naquela manhã, ele não acordou. Então, o que eu fiz? Eu bati na porta do quarto. Nonô, acorda, menino. Acorda que está na hora. Nonô, acorda. Silêncio. Chamei de novo. E nada, nenhuma resposta. Meu coração acelerou. Foi quando escutei o miado insistente do fantasma vindo lá de dentro. O gato começou a miar como se me chamasse. Aí eu empurrei a porta e eu vi o Noah deitado, o rosto vermelho e o corpo dele suado. Toquei na testa do Noah, ou do Nonô, conforme eu chamo meu neto, e ele estava ardendo em febre. Meu coração quase parou de susto. O gato estava sentado ao lado dele, olhando direto para mim, como a esperar que eu tomasse alguma providência. Eu falei, ai meu Deus, e saiu na base do sem querer. Eu falei assim, Ulisses, me ajuda. Eu pedi ajuda ao meu falecido marido. E aí eu corri para pegar água fresca, toalha, tentando baixar a febre do meu netinho. Enquanto isso, o fantasma, o gato, não saiu de perto dele, acompanhando cada movimento do corpo dele, como se fosse um guardião silencioso. Era só o início. Eu não sabia, mas aquele gato trazia consigo muito mais do que eu poderia imaginar. O Noah, depois do antitérmico que eu havia dado para ele e do banho que eu fiz ele tomar, inclusive o banho de imersão, eu tinha lá uma bacia, eu nunca abri mão dessa bacia, então eu fiz ele tomar um banho de imersão com água morninha. A febre baixou, melhorou. E depois de 2 dias, ele já não tinha mais nada. Era uma virose, tipo uma gripe, um resfriado, tipo de coisa que toda criança tem. Mas aquele susto ficou muito marcado para mim. O que me perturbava não era só a virose repentina, a doença repentina. Era a forma como o gato havia me avisado. Porque se não fosse o miado do gato, talvez eu tivesse demorado mais a entrar e, quem sabe, febre muito alta. Vocês sabem, ela pode ter consequência, ela pode até causar uma convulsão. Isso não é tão raro de acontecer. E a febre dele, inclusive medida através do meu termômetro, chegou a 40 graus naquele dia. Então o fantasma, o gato, parecia estar sempre um passo à frente. Naquela semana, por exemplo, enquanto eu lavava roupas no tanque, eu ouvi o Noah conversando sozinho no quintal. Eu pensei que ele estivesse inventando historinhas, como toda criança, mas quando me aproximei, eu percebi que ele estava falando com um gato. Ah, mas por que, fantasma? Dizia ele com a cabeça inclinada, ouvindo atentamente. Ah, sei, entendi. Eu não vou contar para ninguém. Prometo, fantasma. O meu sangue gelou. Noah, eu chamei por ele. Com quem você está conversando? Ele me olhou surpreso, como se não tivesse nada de estranho nisso. Com o fantasma, vovó. Estou conversando com ele. Mas gato... gato não fala. Fala sim, só que não é com a boca. Ele fala aqui.
É dentro da minha cabeça. E ele mostrou de novo a cabeça. Você que não consegue ouvir, vovó. Mas eu escuto. De novo eu engoli seco. Lembrei do meu falecido marido, do Ulisses, que dizia que as crianças enxergam coisas que os adultos não veem. Fiquei com um nó, assim, atravessado na garganta e no peito, mas eu não quis assustá-lo. Venha lavar as mãos, Noah. Tá quase na hora do almoço. Venha. Nessa mesma noite, outro acontecimento me tirou o sono. Eu estava no quarto costurando, quando eu ouvi o Noah gritar: Vó, cuidado com a panela, vó! Eu saí correndo para a cozinha e, para meu espanto, a tampa da panela de pressão estava prestes a saltar. Eu tinha esquecido o fogo alto demais. E se não fosse o aviso do Noah, teria acontecido um desastre. Eu olhei séria para o Noah. Noah, como você sabia que a avó tinha esquecido a panela no fogo? Ele deu de ombros. O fantasma me contou, vó. Meu coração disparou. Eu fazia o sinal da cruz cada vez mais vezes nesses dias. Eu ficava cada vez mais preocupada com o que pudesse estar havendo com esse gato e o meu neto, se de fato havia essa comunicação. E aí, como eu ficava muito preocupada com tudo isso, as noites começaram a ficar cada vez mais pesadas. Eu acordava assim no meio da noite com passos que eu escutava pela casa. Aí eu levantava para conferir e tudo estava em silêncio, exceto o gato, o fantasma me encarando na escuridão. E mesmo na escuridão eu via aqueles olhos claros dele, como se estivessem acesos. Aqueles olhos pareciam luzir no breu. Numa dessas madrugadas, eu tive a impressão de escutar um sussurro perto da minha cama. Mas não era voz de gente. Era como um vento arrastando palavras. Arrepiei-me toda. Fiquei arrepiada até a raiz do cabelo. Puxei assim aquele Benjamin, um interruptor que ficava pendurado, cliquei, acendi a luz rapidamente. Corri no quarto do lado, Noah dormia tranquilo. Mas o fantasma estava sentado na porta como se me vigiasse, o gato. Dias depois, uma cena me deixou completamente sem chão. Eu estava limpando o quarto do Noah quando encontrei uma folha de caderno em cima da mesa. Era um desenho. O menino tinha desenhado a nossa casa, mas não estávamos só nós dois na casa. Ao lado dele e de mim, havia a figura de um homem alto, sem rosto, todo preto, de pé, no canto da sala. Lógico que aquilo me chamou a atenção, e a legenda escrita com sua letrinha torta: Esse é o amigo do fantasma. Senti as minhas pernas fraquejarem. Chamei o Noah. Nonô, quem é esse aqui? Ele respondeu com naturalidade, como quem fala do sol ou da chuva. Vó, esse aí é um homem que fica na sala, vovó. Ele aparece às vezes quando o fantasma conversa comigo. Fiquei completamente sem ar. Abaixei a voz. E aí eu falei pro Noah: Mas eu nunca vi esse homem, Noah. É porque ele não gosta de adultos, só de criança. Aquela noite eu dormi, mas eu dormi com a luz acesa. As coisas estavam saindo do meu controle. Um sábado de manhã, o Noah foi brincar na frente da casa. E eu fiquei na cozinha preparando o café e eu já ia buscar pães na padaria da esquina. De repente, ouvi sua voz. Vó, não sai agora, vó! Vó, não sai agora! Eu corri para a porta e perguntei para ele o que houve. O fantasma diz que tem um carro correndo na estrada. É perigoso atravessar, vó. É perigoso, fique em casa. Esperei alguns segundos, meio que sem acreditar, e então eu ouvi o ronco de um carro em alta velocidade passando em frente à nossa casa. Meu Deus, se eu tivesse ido para
para a rua, quem sabe eu tivesse corrido risco de fato. Eu tive que me sentar. As minhas mãos tremiam. Naquela noite, eu deitei rezando mais do que nunca e pedi a Deus e a Ulisses que me dessem força. Mas no fundo, eu sabia, aquele gato não era um bicho comum. Ele sabia demais. E Noah, o meu pequeno Noah, estava cada vez mais envolvido com ele. E quanto mais o tempo passava, mais eu temia que a presença de fantasma não fosse apenas companhia. Que fosse algo, sei lá, a gente nunca sabe se esse tipo de coisa está ligado ao bem, só ao bem, ou de repente também ao sombrio, também ao mal. Depois do episódio do carro, eu não consegui mais ignorar. Eu, que sempre fui mulher de fé, eu comecei a pensar que aquele gato não era obra do acaso. Mas como falar isso para o Noah? Ele amava aquele gato. No domingo seguinte, enquanto ele brincava com os carrinhos no quarto, eu chamei o fantasma para fora. Pss, 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 fantasma? Pss, 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 fantasma? Pss, 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 pss. Isso funciona muito. Esse pss, 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 é o que o gato acredita que vai ser alimentado nessa hora. O gato me seguiu até a varanda, obediente, feito um cachorro. Sentei na cadeira de balanço. Ele veio e passou assim, ele ergueu assim o rabo e passava assim o rabo nas minhas pernas. Aí eu vi que ele deu a volta, ele retorna e ele vem com aquele rabo levantado e passa nas minhas pernas, inclusive nas minhas canelas ele encosta assim o corpinho e ele vai raspando toda a lateral dele, sabe? Sabe quando o gatinho raspa toda a lateral da canela da gente? Essa hora eu senti. Ele raspou toda a lateral assim na minha canela e olhou para mim. O gato olhou para mim. E quando ele olhou para mim, eu senti que era a hora de eu falar. E eu falei: você não é só um gato, né? Eu murmurei, apertando um terço que eu havia levado comigo nas mãos. Você não é só um gato. O gato apenas piscou devagar, como se me entendesse. E aquilo me gelou. Foi então que eu pensei: eu vou arrumar alguém para adotar esse bicho. Talvez na cidade, alguém que precise de companhia. Eu não queria maldade contra ele, mas eu só queria minha paz de volta. Então, quando veio a terça-feira, eu aproveitei que Noah estava na escola e eu coloquei o fantasma dentro de uma caixa de transporte velha do meu falecido cachorro. O gato não miou, não arranhou, não reclamou. Ele só ficou me olhando em silêncio assim o tempo todo, com aqueles olhos claros, vivos. Ainda mais na luz do sol, os olhos dele de uma luz, claros, vivos, que pareciam até me atravessar. Eu então murmurei para o gatinho: calma, fantasma, vai ser melhor assim. Vai ser melhor para você e vai ser melhor para nós também. Aí eu levei o gato até a casa da Dona Hilda. A casa da Dona Hilda era famosa porque a Dona Hilda é muito ligada a pet, a bichos. Não ficava tão distante da minha casa. Era coisa de uns 1 quilômetro, se tanto 1000 metros. Ela, Dona Hilda, também era viúva, igual a mim. Adorava bicho. Então eu contei para ela que aquele gato tinha aparecido lá no meu quintal, em cima do muro. O Noah, o meu neto, viu, se aproximou, o gato se deixou pegar e o gato aceitou de bom grado os carinhos dele. O gato se afeiçoou ao meu neto, mas eu estava com uma certa cisma daquele gato. Se ela podia ficar com aquele gato
se ela podia ajudar a encontrar um dono para aquele gato. Olha, o resultado foi que a dona Hilda, eu tinha certeza, ela pediu para que eu deixasse o gato por lá. Eu voltei para casa, ao mesmo tempo que o meu coração estava apertado, porque eu voltei sem o gatinho, eu voltei aliviada. Agora a minha preocupação era o Noah. Ai, o Nonô, quando ele chegar da escola, meu Deus do céu, eu quero ver. Eu quero ver como é que vai ser a reação dele. Eu comecei a me preparar com todas as desculpas, mas foi exatamente o que eu pensei. Quando o Noah voltou da escola, a primeira coisa que ele perguntou foi: ô vó, cadê o fantasma? Nonô, você lembra que o fantasma apareceu em cima do muro? Ele veio do bosque, né? Apareceu em cima do muro. E hoje ele fez o contrário, Nonô. Ele estava aqui comigo, aí ele subiu em cima do muro. Eu ainda gritei: fantasma, fantasma, fantasma. E fiz aquilo que eu te ensinei. Pss, 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 pss. Mas ao invés dele voltar, ele pulou para o lado do bosque. Eu tenho impressão que ele deve ter sentido saudade da família dele, que você sabe que todo gato tem família, né, Nonô? Então ele deve ter mãe, coitadinho, ele deve ter pai, ou quem sabe ele tem mulher. Gato também tem mulher, tem filhotinho. Ele voltou, a impressão que eu tenho é que ele voltou para a família dele no bosque. Mas tá tudo bem, né, Nonô? Ele pelo menos passou aqui um tempo com você e foi legal. Mas aconteceu isso. E outra coisa, quem sabe daqui a pouco ele tá de volta. O Nonô franziu assim a testa, ele ficou com os olhos marejados d'água. Ele não foi, vó. Ele não foi embora sozinho não, vó. Foi do jeito que eu tô te contando, Nonô. Não, vó, não foi. Você deu ele pra alguém. Você deu ele pra alguém, eu tenho certeza, vó. Eu arregalei os olhos. E sabe, eu não sou treinada para mentir, especialmente pro meu neto. E diante do que ele afirmou com tanta convicção, saiu essa frase de mim. E como você sabe disso? O fantasma, ele me contou, vovó. Aqui, ó, ele me contou aqui dentro da minha cabeça. Aqui dentro. E ele apontava com o dedinho a cabecinha. Nessa hora eu senti minhas pernas fraquejarem. Eu passei o resto daquela tarde tentando distraí-lo, mas o menino estava inconsolável. À noite ele foi dormir sem jantar. Não queria jantar. De madrugada, eu acordei com o barulho de alguma coisa arranhando a porta da cozinha. Meu coração quase parou. Acendi a luz. Fantasma, o gato, estava lá, sentado como se nunca tivesse saído dali. Era um pouquinho mais de 1 quilômetro da casa da Hilda até em casa. Não sei como ele voltou. Não sei. Não, eu não tinha ideia de como o gato havia voltado. Mas ele estava lá e eu não tinha mais o que fazer, até porque também era de madrugada. Então eu procurei ser gentil com o fantasma. Oi, fantasma. Bem-vindo de volta. O gato ficou na cozinha, ainda me olhando, e eu voltei e fui dormir. No outro dia cedo, quando deu o horário do Noah acordar, no que eu levantei, que eu entrei no quarto, o fantasma já estava lá dentro. E o Noah vibrando: vó, olha quem voltou. Ele veio me acordar, vó. O meu fantasma, o gato voltou, vó. Vó. Eu sabia que ele ia voltar, vó. Eu tinha certeza. Ele tinha me avisado que ele ia voltar. E eu, trêmula, só pude olhar. O fantasma ronronava satisfeito e, com aquele seu jeitão, o rabo erguido, passava o rabo pelo meu neto também e depois em mim.
Os olhos do fantasma, os olhos claros, bem verdes e claros, cravados em mim sempre. Ele sempre olhava assim, de uma maneira muito mais significativa para mim do que para o Noah, o meu neto. Eu fiquei muito preocupada, mas era a hora de novo do Noah ir para a escola. E antes do Noah sair, naquele dia, ele me fez 1000 recomendações. Ô, vovó, a senhora não dá mais, tá? A senhora não dá mais o fantasma, porque ele é meu, vó. Ele me escolheu e eu também gosto muito dele, vó. Por favor, eu vou para a escola, mas não faça mais isso. Então, quando o meu neto saiu e pegou a perua para ir para a escola, eu fiquei pensando em tudo o que havia acontecido na nossa casa desde a chegada do fantasma. Um detalhe importante: meu marido, desde que faleceu, eu não gostava de mexer na cadeira que pertencia a ele, que ficava bem na sala. Naquela manhã eu deixei a cadeira como ela sempre esteve. Aí eu fui cuidar dos meus afazeres, fui mexer e preparar o almoço, pensando que fim que eu daria no fantasma, como é que seria isso com o Noah, se era melhor eu deixar aquele gato em casa, se era melhor me livrar daquele gato. Foi quando eu acabei voltando para a sala e de repente eu vejo a cadeira que era do Ulisses tombada. Sabe quando a cadeira foi colocada assim de lado, ela caiu? Eu não ouvi barulho, escutei o barulho, mas a cadeira estava deitada no chão. Não, eu tenho certeza absoluta que ela estava no lugar dela, então não fui eu. E também não podia ter sido o Noah, porque ele saiu cedo para a escola. Eu tentei até racionalizar a corrente de ar, algum descuido, mas no fundo eu sabia que era outro recado. Na semana seguinte, o Noah, ele começou a ficar mais calado. Ele brincava menos com os carrinhos, com a bola, com a peteca. Eu tinha comprado uma peteca para ele estava empolgadíssimo com isso. E ele passava agora mais tempo sentado debaixo do pé de jabuticabeira no quintal. E o gato, o fantasma, no colo, olhando para o nada. Meu neto ficava olhando para o nada. Às vezes, ele mexia até os lábios sem som, como se respondesse a alguém. Nonô, o que você está fazendo aí debaixo do pé de jabuticabeira? Você sabe que tem taturana, a taturana verde, aquela de colorida, se cair queima, Nonô. Sai daí, vai passear um pouquinho. Você parece que está conversando com alguém. Com quem você está falando tanto? Eu perguntei. Aí o Nonô, ele sorriu assim de canto e ele disse: vó, sempre que eu converso é com o fantasma. Ele me ensina coisas, vó. O gato, Nonô? O gato te ensina o quê? Que coisas? Segredos, vó. Mas eu não posso contar. Senti um arrepio que me correu pela nuca. Naquela noite eu não resisti. Eu peguei o terço e me conscientizei de que era hora de rezar. E não pouco, rezar muito. E eu comecei a rezar alto, pedindo proteção. O gato que estava deitado na soleira da porta, juro que vi suas orelhas se mexendo como se escutasse cada palavra que eu rezava. Sabe quando o gato ele mexe assim, a orelhinha, como que querendo captar melhor o som? Vocês já viram um gato fazer isso? Era exatamente o que fazia o fantasma. Eu sabia do fundo da alma que aquilo não ia terminar bem. E a sensação de que o fantasma tinha voltado não só por Noah, mas também por mim, começou a crescer cada dia mais. Com o tempo, eu comecei a perceber que o fantasma não só fazia companhia, ele parecia proteger o Noah de coisas que eu mesmo não conseguia prever. Numa manhã, por exemplo, o Noah ele ia subir na goiabeira, no quintal. Tinha chovido, você sabe que goiabeira, quando chove, ela fica lisa, igual um quiabo. Eu estava na cozinha, quando eu vi o gato miar alto, diferente, como um alerta. Saí correndo e vi o meu neto com um pé no galho
e já subindo naquela jabuticabeira que estava lisa igual um quiabo. E eu gritei com ele: Noá, desce já, desce agora, Nonô. Eu gritei. Ele hesitou, mas nesse instante um galho grosso, justamente onde ele ia apoiar o peso, se quebrou e caiu com o estrondo no chão. Noá olhou para mim e depois para o gato e sorriu. Ele me avisou, vovó. Ele me avisou. Fiquei gelada. Outro dia, o Noá saiu correndo para a estrada de terra que leva até a escola. Fantasma disparou atrás dele, miando como um louco. O menino parou assustado e foi nesse momento que uma moto surgiu na curva, levantando poeira. Se ele tivesse atravessado, meu Deus do céu, eu nem sei o que poderia ter acontecido. Eu tremia só de pensar. Era impossível negar. O gato, de alguma forma, ele sabia das coisas antes delas acontecerem. Mas, junto com essa ajuda, algo em Noá começou a mudar. Meu neto sempre foi uma criança falante, cheio de perguntas, daqueles que inventam brincadeiras até com pedra, pedaço de pau. Agora ele passava horas sentado no canto do quintal, com o fantasma no colo, o olhar distante, como se escutasse algo que só ele pudesse ouvir. Nonô, vem ajudar a vovó a descascar batata. Você sempre deu uma mão boa, faz tempo que você não me ajuda mais. Já vou, vó, respondeu ele, mas ele não vinha. Às vezes eu tinha que chamá-lo 3, 4 vezes, até que ele reagisse. E quando vinha, ele parecia cansado, como já tivesse gastado toda a energia numa conversa silenciosa. Uma noite, eu resolvi sondar. Sentei-me assim na cama dele, ajeitei o cobertor e perguntei: Nonô, do que você tanto fala com o fantasma, hein? Eu tenho observado que vocês conversam bastante. Ele olhou sério para mim, mais sério do que um menino de 8 anos deveria olhar. Ele me conta coisas que você nem iria acreditar, vó. Que coisas? Sobre gente que já foi embora. Meu coração disparou. Que gente, Noá? Ele deu um suspiro. Ele fala do vovô Ulisses. Quando ele disse, ele fala do vovô Ulisses, meu coração deu um solavanco. Senti o meu sangue subir no rosto. O que você falou, Nonô? Do seu avô? Do vô Ulisses? O que ele fala do vovô? Vovó, eu nem sei se você vai acreditar, mas o fantasma falou que o vovô Ulisses, ele vem visitar aqui a senhora e a mim às vezes. E só eu vejo, vó. Ele vem mesmo. Ele fica na sala, fica perto da cadeira dele. A minha mão começou a tremer. Eu fiz o sinal da cruz. Eu me lembrei na hora do dia que eu encontrei a cadeira deitada. Não fala isso, Nonô. Não brinca com essas coisas com a vovó. Vó, não é brincadeira. O vovô disse que está orgulhoso de mim. Eu fiquei sem chão. Depois desse dia, eu comecei a notar outra mudança. O Noá não tinha mais medo do escuro. Pelo contrário, ele até parecia gostar da casa quando todas as luzes estavam apagadas. Ficava andando de um lado para o outro com o fantasma no colo, como se enxergasse muito bem na escuridão. Uma madrugada, eu levantei para tomar água e vi uma cena que me gelou. Noá na sala acariciando o gato e falando baixo. Eu prometo, fantasma. Eu não vou contar isso para ninguém. Ele me viu e sorriu. Vó, o fantasma disse que a senhora não precisa ter medo. Ele cuida da gente. Forçou um sorriso inocente, mas seus olhos estavam diferentes.
mais maduros, como se escondessem um segredo grande demais para uma criança carregar. Naquele instante eu soube. O gato realmente cuidava do Noah. Mas a que preço? A que preço ele fazia isso? Era um dia de sábado, o sol estava se pondo atrás das árvores do bosque, tingindo o céu de laranja. Eu estava na cozinha preparando um bolo de fubá para o lanche da tarde, quando eu ouvi os gritos de Noah lá fora. Vó! Ô vó! Vó, corre! Vó! Ô vó! Corre! Eu larguei tudo e saí apressada, o coração disparado. Eu larguei tudo e saí apressado, o coração disparado. O som da voz dele me cortava feito faca. Quando eu cheguei ao portão, eu vi a cena que até hoje me faz estremecer. O Noah estava ajoelhado no meio da rua de terra, chorando. E diante dele jazia o fantasma. O pobre gato branco estava estendido no chão, ensanguentado, o corpo ainda quente. O motorista, um insensato qualquer, já tinha desaparecido, acelerado para longe, sem nem olhar para trás. Eu corri até o meu neto. Meu Deus, Nonô, o que aconteceu? Ele mal conseguia falar entre soluços. Vovó, era eu, vovó. Era eu, ele pulou na frente, o carro vinha, o carro ia me atropelar, vovó. E o fantasma me salvou, vovó. Era eu que estava na frente. Caí de joelhos e abracei o Noah com toda a força do mundo. O corpinho dele tremia, o rosto molhado de lágrimas. Oh, Nonô, calma, meu bem. Calma, Nonô, tá tudo bem. Você tá vivo, graças a Deus, Nonô. Mas dentro de mim, um peso se misturava a outro sentimento. Alívio. Era cruel pensar assim, mas eu sabia, com a partida do gato, talvez toda aquela estranheza, toda aquela sombra que rondava nossa casa também tivesse se ido. Olhei para o fantasma estirado no chão, o pelo branco agora manchado de vermelho, e fiz o sinal da cruz. Que Deus te receba, criatura. Que Deus te receba. Mais tarde, quando o sol já tinha se escondido e o ar fresco da noite começava a cair, eu e Noah enterramos o gato em frente à goiabeira do quintal. O Nonô, meu neto, ele carregava uma pequena pá e me ajudou a cavar. Eu estava com um enxadão e eu fiz um buraco maior. Ele chorava baixinho. Eu confesso que também chorei. Ele gostava daqui, vovó. Ele sempre ficava debaixo da goiabeira. Ele gostava daqui, vovó. Mas ele sempre ficava debaixo da jabuticabeira, vó. Tem mais sombra. Eu acho melhor a gente enterrar o fantasma debaixo da jabuticabeira. Faz isso por mim, vovó. E também por ele. O buraco já estava praticamente aberto debaixo da goiabeira. Mas eu resolvi atender o Nonô. Mudamos. Fizemos então um outro buraco debaixo da jabuticabeira. E então eu falei para ele: tá, Nonô, então será que o fantasma vai descansar? E respondi com a voz embargada. Colocamos o corpo do gatinho na pequena cova, embrulhado num pano velho que eu encontrei no armário. Noah depositou ao lado um dos carrinhos de brinquedo. É para ele brincar onde ele for, vovó. Tá, se você quer assim, tudo bem. Meus olhos marejaram também. Cobri a cova com terra, bati firme com as costas do enxadão, depois a pá, ajeitei algumas pedras em cima. Depois ficamos ali, parados, eu e o Nonô, em silêncio. O vento balançava as folhas da jabuticabeira, como se a árvore também estivesse se despedindo. Naquela noite, o Noah não quis jantar. Ficou encolhidinho na cama, abraçado ao travesseiro.
Ô vó, e se ele voltar? Ele perguntou baixinho, os olhos brilhando de lágrimas. Alisei os cabelos dele e disse com toda a sinceridade que eu podia dizer naquele momento: Nonô, o fantasma já fez tudo o que ele tinha para fazer. Agora ele está descansando. Existe um céu só para gatos também. Foi quando o Nonô virou o rosto e não falou mais nada. Fiquei ali até que ele adormecesse. Foi quando eu ouvindo os soluços finais dele, ele começou a ronronar para sonhar. Mas mesmo quando ele pegou no sono, eu continuei acordada com o coração apertado. Passei a noite inteira em claro, ouvindo o choro abafado do meu neto, misturado ao barulho dos grilos do quintal. Foi uma madrugada longa, daquelas que parece que nunca vão terminar. Com os dias, o Noah foi se conformando. No começo, ele voltava correndo para debaixo da jabuticabeira quando chegava da escola, como se esperasse ver o fantasma sair daquela cova. Obviamente, isso não aconteceu. Mas ele ficava por ali até que se acalmava. Criança também precisa de um tempo para entender o que é a perda. Com o passar das semanas, viu meu neto voltar a ser o menino que sempre foi. Brincava com os carrinhos, ria das histórias que eu contava e voltava da escola cheio de novidades. Era como se, aos poucos, a sombra que pairava sobre ele tivesse se dissipado. Eu agradecia a cada noite em minhas orações. Ainda hoje, 2 anos depois, quando eu passo ali pela jabuticabeira, eu sinto um arrepio leve, mas não de medo. É mais uma lembrança. Fantasma, o gato. Olha, foi o maior mistério que eu já vivi em toda a minha vida. Um mistério que entrou na nossa vida sem pedir licença e saiu de uma forma tão inesperada, como se tivesse cumprido um destino que não era dele, mas do meu neto. Nunca mais escutei vozes, nunca mais eu tive qualquer tipo de visão e nem estranhezas dentro de casa. A cadeira, por exemplo, que pertencia ao meu falecido marido, sempre esteve lá no mesmo lugar. Só restou o silêncio de sempre, o barulho das panelas, a cantoria dos passarinhos pela manhã e o riso do Nonô correndo pelo quintal. E isso já era suficiente para mim, porque no fim, o fantasma levou embora consigo o peso que rondava a nossa vida e deixou para trás o que eu mais amava no mundo, o sorriso do meu amado neto Nonô, o Noah. Meu filho vem visitá-lo todas as semanas, mas eu até gosto, sabe, dessa decisão tomada pelo meu filho. A atual mulher dele acha que é melhor assim. Eu também acho, porque pelo menos eu tenho a melhor companhia desse mundo. Sou Vera Nogueira Alves. Mandei essa história porque no seu canal de mistérios eu gostaria que muita gente comentasse sobre tudo o que me aconteceu. Vou ficar aguardando.